Olá, amigos e amigas. Mais uma hora do café, desta vez uma hora do café especial. Um tema polêmico ou não, mas sempre um tema que é interessante para que a gente possa discutir cada vez mais algumas coisas que nos incomodam, algumas coisas diferentes do nosso dia a dia. Hoje eu trouxe aqui um bate-papo que, mais do que nunca, é uma um pedido das pessoas, principalmente porque, em se tratando de uma mudança radical que eu fiz na minha vida, que foi sair daquela facilidade para mim da comunicação presencial, de estar falando para grandes públicos, plateias, dar cursos presenciais, ou seja, trabalhar com a comunicação presencial para uma comunicação online. Então, o que eu quero abordar com vocês, e depois vai ficar aberto aqui para que você possa dar a sua sugestão, é justamente como é que essa transição está acontecendo, como é que é a minha história, muito mais do que aquilo que eu aprendi e que preciso continuar aprendendo muito, mas tirando ah, aquela informação de que se você fizer do jeito que vou falar, das minhas sugestões, do que eu fiz, você vai conseguir ter uma boa comunicação. Eu ainda preciso aprender muito e quero agradecer algumas pessoas por conta disso, mas vou deixar para esses agradecimentos mais para o final do nosso bate-papo. No nosso bate-papo de hoje, o que eu vou trazer é justamente uma comunicação voltada para a questão online. E aí, se vocês me permitem, eu fiz alguns slides para até me orientar, para não perder isso e até para ficar mais direto, mais simples e mais conclusivos e dar as minhas sugestões. Então, aqui vai o meu bate-papo. Então, aqui está a minha questão lá. Então, olha lá, comunicação online. O bem, o mal e o bugado. Então, deixa eu falar uma coisa importante dessa questão do bugado, né? Porque um pouquinho que eu aprendi, bug é sinônimo, né? A, a tradução seria de um bicho, uma barata, um bug. E, na verdade, o bugado aqui é aquelas coisas, aqueles erros que a gente comete na internet, aqueles erros que a gente comete nas redes sociais, ou os problemas que acontecem dentro da internet, principalmente online, que eles são já, puxa, o seu computador, ou o seu sistema, ou o seu processo está bugado. Então, para começar o nosso bate-papo, vamos entender um pouquinho quais são os principais tipos de comunicação que eu precisava aprender, que ainda estou aprendendo, né, sendo orientado por algumas pessoas. E eu já passei, basicamente, por todos eles, até entendê-los melhor, alguns deles mais, outros menos. Tudo começa lá com o famoso e-mail, né? Aqueles quantidade de e-mails e algumas vezes no meu trabalho presencial, ou quando o e-mail era uma das formas de comunicação, eu recebia centenas de e-mails e a grande maioria deles não eram mensagens que pudessem ser interessantes. E aí eu tinha que selecionar muito bem, tinha que ler, e muitas vezes perdi um tempo imenso lendo, e às vezes eu ia até pelo título, e já perdi muitas vezes mensagens importantes só porque veio de uma pessoa que eu eh, não achava que teria alguma coisa importante, ou porque o título que vinha logo em cima do e-mail não era importante. Mas o e-mail é uma forma ainda hoje muito menos usada do que alguns anos atrás. O segundo tipo de comunicação online é a mensagem instantânea. São as características, por exemplo, do WhatsApp, do Telegram, do Direct, etc. Eu uso muito mais o WhatsApp, uso muitíssimo, usei muito pouco o Telegram, o Direct e outros tipos. Mas uma coisa bem interessante o que eu aprendi no WhatsApp foi que muitas vezes eu achando que estava conseguindo atingir rapidamente
naquela mensagem instantânea, a pessoa descobria que, de repente, ela não estava ligada, ela não estava blogada, ela não estava no ar, vamos dizer assim, com a palavra. E muitas vezes acontecia comigo, quando eu estava, por exemplo, agora que eu estou gravando esta mensagem, este vídeo, eu estou com o meu WhatsApp desligado. Eu não quero ter essa situação e mais na frente eu vou explicar. Mas é uma maneira de você se comunicar que muitas vezes faz com que você fique muito tempo ligado no WhatsApp, imaginando algumas coisas. E algumas coisas importantes depois eu vou comentar com alguns bugs, algumas situações que aconteceram comigo que eu achei interessante contar para vocês. Uma outra forma é as redes sociais. E essa, todo cuidado para mim foi pouco. Eu aprendi, e aqui já vem o nome da primeira pessoa que me ajudou muito, que está me ajudando até hoje, Nathalie Patrício, que é a minha mentora nessa área de comunicação, e me deu dicas muito interessantes. Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. Para cada uma dessas redes sociais, há um certo tipo de linguagem. Há uma maneira de você falar, é uma maneira de você se comunicar, uma forma de você, nessas redes sociais, principalmente Instagram, LinkedIn, você tem toda uma maneira de fazer. No Facebook também, e aí no Facebook também é uma, uma rede social, mas com características diferentes. Muitas vezes, textos que você coloca no LinkedIn, mensagens que você coloca no LinkedIn, no Instagram ou em outra rede. Eu não uso muito o TikTok, embora conheça um pouco e acompanhe algumas coisas, mas vai depender muito da linguagem que você coloca por conta do público que está lá. E das besteiras que você também pode, né, falar e errei muito, pensando que, por exemplo, o mesmo texto que eu colocava, por exemplo, no LinkedIn, que podia ser utilizado no Facebook, mas não ia, que podia ser utilizado no Instagram, mas não dava, era diferente. As chamadas de vídeo. Chamadas de vídeo Zoom, Meet, Teams. Essa precisa realmente de todo um desenvolvimento. E aí eu aprendi muito também com a Nathalie, mas agora tenho que citar um outro nome, o Dimitrios Mentor e outras pessoas que me davam dicas técnicas. Olha, cuidado quando você estiver falando no Zoom. E algumas coisas assim. Por quê? Porque nas chamadas de vídeo tem uma coisa que me incomodava às vezes. Bom, que era por que que as pessoas, algumas dessas pessoas, ao mesmo tempo que estão assistindo um vídeo, elas estão fazendo outras coisas ou estão se distraindo. Esse foi um dos problemas que eu, inclusive, enfrentei durante esse meu bate-papo, durante a minha aprendizagem a trabalhar com a comunicação online. E os podcasts e áudios, né? Os áudios gigantes do WhatsApp. Meu Deus do céu, eu tinha uma certa, não sei se era um preconceito, mas muitas vezes eu colocava áudios enormes que eu acredito que uma parte das pessoas muito grande nem conseguia ouvir, porque levava um tempo grande. Então, o cuidado que eu tive que aprender ao usar áudios curtos, usar podcasts também direto ao ponto, sabendo que os dois, o WhatsApp, os áudios, os podcasts, têm um público muito, muito específico. E eu, por fim, os fóruns e blogs, que esse eu confesso a vocês, ainda não tenho utilizado mais, mas eles existem como os tipos de comunicação interna que nós temos. Aí vem a história que eu gosto de contar, que é como eu passei por tudo isso. Primeiro, eu compreendi alguns pontos, alguns benefícios da comunicação online. A velocidade, a capacidade de chegar e entrar em contato com as pessoas numa velocidade incrível, como se eu estivesse do lado dela. E eu gosto de lembrar a questão dessa comunicação à distância,
que hoje meu filho mais novo, está inclusive alguns dias passando aqui com a gente, está nos visitando, ele mora na Nova Zelândia e a gente conversa com ele semanalmente, como se ele estivesse aqui do nosso lado, através da coisa. A velocidade é incrível. E eu lembro que, quando eu era garotão, né, adolescente, eu fui passar as férias numa cidade próxima de São Paulo, a cento e poucos quilômetros de São Paulo, e eu teria que ligar para minha mãe para contar, porque ela estava preocupada, né? Queria saber como é que eu estava. E eu fui até a central telefônica da cidade. Nessa central telefônica, eu deixei anotado o número de telefone da minha mãe, que não era da minha mãe, era de uma tia minha que morava em frente ao prédio, porque a minha mãe não tinha telefone, nós não tínhamos telefone, e que ela marcou, né, que eu iria chamar, e eu já tinha mais ou menos combinado com a minha mãe, para ela ficar entre 7 e 8 horas da noite, ela ficar na casa dessa minha tia, esperando a ligação. E realmente eu consegui, às 10 para as 8, a moça a telefonista me colocou em contato com a minha mãe e parece que a minha mãe estava na Europa e eu estava no Brasil. Alô, oi, mãe, tá tudo bem? Tá? E, tá lá. Um segundo ponto muito importante foi a questão dos acessos, que me dava a capacidade de acessar determinadas informações e determinadas pessoas com acessibilidade muito grande. E aí está uma questão interessante, porque muitas vezes o fato de você estar numa comunicação online, achando que a outra pessoa também está disponível. Então, o cuidado que a gente tem que ter. Terceiro ponto, a questão do armazenamento interno. Gente, posso dizer para vocês que uma série de questões eu já resolvi através da comunicação online, porque eu armazenei as mensagens, inclusive os áudios, as conversas que eu tive com um determinado cliente e com o fornecedor de um serviço para mim, que resolveram um problema só por conta do armazenamento. Mas o cuidado que eu tive que tomar, eu sou, eu sou uma pessoa que gosto muito de guardar as coisas. E muitas dessas coisas, às vezes, acabam tomando muito espaço dentro dos arquivos do computador. Então, eu precisei tomar cuidado com o meu notebook, com o meu computador, inclusive com o meu celular, para que só guarde agora aquilo que é imprescindível, aquilo que é fundamental. E uma vez resolvido o problema, eu deleto para não ficar ocupando espaço. Senão, você fica com muita coisa. A facilidade de compartilhar. Uma ideia interessante, um projeto interessante, um texto interessante, um áudio, um vídeo interessante, você pode compartilhar com todo mundo. Agora, tenha muito cuidado, porque essa facilidade de compartilhamento, para mim, também foi interessante, porque eu recebi muitas fake news e muitas notícias extremamente desagradáveis, principalmente quando chegou na época das eleições, ou mesmo antes delas, situações que não são agradáveis. Mas a facilidade de compartilhamento é algo fantástico para mim. E, finalmente, eu compreendi que a comunicação online ela precisa ter uma adaptação ao meu público. Quando eu vou falar com um cliente, uma grande organização, quando eu vou falar com os meus mentorados, os meus coaches, os meus alunos e os meus ex-alunos, eu vou trabalhar com eles a eu tenho que estudar realmente e adaptar a linguagem a esses públicos. Né? Um aluno de pós-graduação é um jeito, com lojistas de lojas pequenas é um outro tipo de, de linguagem que vai ser utilizada com todos. Então, vantagens e os benefícios fantásticos Agora, como toda pessoa que precisa aprender, eu também aprendi através dos meus erros. Então, o primeiro erro que eu descobri que foi muito importante, que eu vejo que muita gente tem, é que
Quando eu estava me comunicando pessoalmente, eu olhava muito para a expressão das pessoas e o tom de voz. E através da comunicação, principalmente quando ela não é vídeo, como nós estamos fazendo agora, como você está me assistindo, eu não sei, me incomodou e ainda estou aprendendo, eu não consigo ver a expressão do rosto, do corpo da pessoa. E, às vezes, o tom de voz não me dá condições de entender como está essa comunicação. E se ela for por escrito, principalmente, muitas vezes, um simples oi pode estar determinando alguma situação totalmente desagradável. Um tá bom pode estar dizendo para que ela está encerrando o assunto. Um ok pode dizer, tá, qualquer outra coisa. Olha, veja bem, também está dizendo algumas linguagens que, dentro do processo de comunicação online, pode dar muitas interpretações. Então, essa é uma desvantagem que eu vejo no que eu aprendi na comunicação online. Outra desvantagem que eu acho que tem que ser mencionada, e que aconteceu comigo, e que deve acontecer com muita gente, é que quando muitas vezes a gente está assim, como eu estou fazendo agora, aparece situações em que eu tenho uma distração infinita, como a gente chama. Tanta informação que chega, tanta mensagem, tanta comunicação que está chegando, que muitas vezes você se perde. Então, eu brinco com o pessoal que aconteceu comigo de eu estar sendo chamado, conversando com uma pessoa a respeito de alguma coisa, e aparece na tela, ou aparece no meu celular, toca, ou dá o bip dizendo, tem mensagem. E essa mensagem é de uma pessoa dançando rumba em 1934 com uma lebre, né? Ou com um coelho, fazendo uma brincadeira que não tem nada a ver, e faz com que aquilo seja engraçado, né? Um coelhinho entregando, dançando uma música dos Beatles ou tocando violão, você olha e fala, pô, interessante, é engraçado, e você acaba tendo uma distração. E acaba sendo muito prejudicial, e foi prejudicial para mim, que eu tenho que prestar atenção nisso. Outro ponto importante que eu tenho é a questão da dependência tecnológica. Quantos de vocês já não receberam aquela informação do tipo assim, mas eu passei um zap para você, como que você não me atendeu imediatamente? Como se a gente tivesse a obrigação de estar o tempo todo ligado, blogado, né? E não pode estar tendo um outro tipo de situação. Não posso estar. E muitas vezes eu estou numa palestra presencial, meu celular, as minhas redes estão desligadas. Mesmo estando utilizando o meu laptop, todo o restante do sistema está desligado. Se não está desligado, é porque é possível a pessoa entrar em contato comigo. Mas eu vejo assim, aí a foto que eu coloquei, que eu fui buscar na internet, de todo mundo usando, e isso já aconteceu comigo de eu estar, por exemplo, num lugar, tomando um ônibus de uma cidade para outra, que estava todo mundo usando o celular e as pessoas não se conversavam. Já fui uma vez num restaurante que eu vi um grupo que pareciam de pessoas do mesmo trabalho ou colegas de escola, que todos eles sentados para almoçar, todos eles, ao invés de estarem conversando, estarem utilizando o celular, provavelmente pelo WhatsApp. E já aconteceu comigo de uma empresa que me chamou para fazer um trabalho de trabalhar a questão emocional, trabalhar a comunicação presencial, comunicação interna, de que os profissionais, como era uma empresa de informática, os profissionais, cada um tinha a sua baia, cada um tinha o seu canto para poder fazer. Eles não se cumprimentavam durante o dia, mas se cumprimentavam logo depois que chegavam e começavam a trabalhar. A primeira coisa que faziam era ligar os computadores ou os notebooks, e aí sim se cumprimentavam. Bom dia, como é que foi seu dia? Tá? E que se conversavam através da tela, mas um do lado do outro,
a 3, 4 mesas de distância do outro. Um problema que essa dependência tecnológica tem. E, por fim, a exposição exagerada, e essa era uma grande preocupação minha. Muitas pessoas começam a exagerar na sua exposição. Coisas que não fazem nenhum sentido. Eu estou comendo, estou dormindo, estou levantando, estou acordando, estou tomando leite, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, que acho que vocês já devem compreender. Eu tinha uma preocupação e quase que entrei nesse caminho de ter uma exposição geral, exagerada. E foi, estou sendo chamado por um smartphone gigante, eu tenho que estar o tempo todo aparecendo. O cuidado que eu tive que ter para não ter isso aí. Então, hoje, eu tenho esse cuidado. Muito bem. Aí vai. Bom, e a comunicação online? É ruim? Não. Aprendi um monte de coisas e aí vai as minhas dicas pessoais. E aqui volto a agradecer tanto Nathalie Patrício como Dimitrios Mentor, que me deram dicas sensacionais dessa comunicação digital, comunicação online. Primeiro, quando for conversar com as pessoas, seja claro e objetivo. E a dica é, se der para dar ou dizer em 5 palavras, não use 50. Seja direto. As pessoas estão sendo bombardeadas com muita informação e textões, pelo amor de Deus, né? Vamos parar com isso. Segunda dica, cuidado com o tom. Emojis podem salvar amizades ou conquistar inimizades. Depende muito. Então, esse cuidado que a gente tem que ter quando for passar os emojis, se é esse o nome correto, eu acho que sim, você trabalhar bem e saber exatamente como dizer. Porque muitas vezes as pessoas usam os emojis e as outras pessoas não entendem. Então, cuidado com o tom que você dá. Evite, né? Volto a dizer, aqueles textões enormes que as pessoas não solicitam e não vão ler. Né? E alguém que manda para você uma mensagem, nossa, que legal, né? Aprendi isso dizendo que essa mensagem pode ser um sinal para parar. Não há um controle. Então, cuidado com os textões. Foi essa a minha mensagem. A quarta dica: cheque as informações antes de espalhar qualquer coisa, um fato, uma notícia, qualquer coisa, cheque. Para que você tenha certeza de que não veio do vice-troço, né, do subtreco, e nem o primo do amigo do vizinho do cunhado, que é a pessoa que você jamais ouviu falar, ou de alguém que não. Já aconteceu comigo de eu repassar informações, infelizmente, que vieram de uma pessoa que eu mal, mais ou menos conhecia, mas que achava que era uma pessoa que tinha fontes fidedignas, que era um fato verdadeiro e que não tinha nada a ver. Então, cuidado, evitar os fake news e essas situações. Checar as informações antes de mais nada. E existem dezenas, centenas, talvez, de sites, pelo Google, você consegue fazer isso ou outro buscador. E, finalmente, respeite o tempo dos outros. Não é porque você está ligado que você está o dia inteiro ligado na internet, ligado no WhatsApp, no Facebook, no Instagram ou qualquer outro tipo, né, que você imagina que as outras pessoas, os seus clientes, ou as pessoas têm que responder na mesma hora que você manda para a pessoa. Então, com isso, eu aprendi muita coisa e tenho aprendido cada vez mais, mas o que é mais importante nessa história é que isso me trouxe uma certa tranquilidade e uma coerência nesse processo de aprendizagem na comunicação online. Isso é fundamental hoje em dia, porque eu agradeço, eu estou conseguindo falar com clientes, com pessoas de todo o Brasil,
converso com pessoas de outros lugares do mundo, vou buscar informações e converso muitas vezes numa língua estrangeira que eu não conheço bem, por exemplo, o inglês, e eu vou conseguir trazer informações e com tradução instantânea eu consigo conversar e obter as informações e mandar informações também, né, me comunicar bem com a outra pessoa que está do outro lado, às vezes com milhares e milhares de quilômetros de distância. Bom, então, esse é o meu bate-papo hoje na Hora do Café Especial, na minha comunicação online, o meu bem, o mal que eu tive e os bugs que eu acabei enfrentando. E eu gosto de contar aqui, para terminar, uma, uma situação muito interessante de que eu estava atendendo uma pessoa através do WhatsApp, ela me mandou uma mensagem me perguntando alguma coisa estritamente técnica, e eu não era uma pessoa com quem eu tinha alguma confiança, ela apenas tinha o meu WhatsApp. E eu respondi e fui educado da forma como ela também me atendeu. Então, atendendo o seu pedido, informo que parará, parará, parará. Só que na hora de escrever com rapidez, na hora de digitar, a palavra pedido não saiu exatamente pedido. Ficou faltando um D. E aí eu vou dar a dica, logo antes do E. Então, em vez de pedido, né, ficou antes do I. Saiu o D antes do I. E eu fui, evidentemente, chamada a atenção tanto pelo WhatsApp e por algumas pessoas dizendo que eu fui muito grosseiro, muito mal educado com aquela cliente que depois foi atender, que ela deu uma risada. Mas teve gente que achou aquilo um absurdo. Como é que eu escrevi aquilo lá? O próprio Facebook, por alguém ter relatado que eu escrevi uma palavra que não era, chamou minha atenção e disse que se eu fizesse de novo, eu ia ser suspenso. Muito bem. Bom, agora vocês vão me perguntar, tá bom, você continua usando? Sim, continuo usando, aprendendo, e agora estou usando. Como usei um pouquinho aqui o chat GBT, para textos, usei também a Leonardo AI e Flipic para as imagens que eu trouxe para vocês. Então, aqui está o meu e-mail, desculpa, o meu WhatsApp, olha, ainda estou na fase do e-mail. Aqui está o meu WhatsApp, né? O meu nome, e se você quiser conversar um pouquinho comigo, eu teria o maior prazer. Lembrando o seguinte, agora que você já assistiu essa minha hora do café, compartilhe, bota suas sugestões, inscreva-se no canal, porque nós vamos ter, a partir da próxima sexta-feira, muitas novidades para contar para vocês e trabalhar algumas coisas importantes a partir desse mês de março, abril, maio, neste mês das mulheres. E deixe seus recados, sempre no YouTube. Nas sextas-feiras, 19h30, tem sempre uma hora do café especial, uma hora do café com convidados sobre um tema. Faça suas sugestões dos temas que você julga que eu deveria abordar e de pessoas que eu posso convidar também para fazer parte desse nosso processo. Termina aqui a nossa Hora do Café especial. Eu espero que você tenha um excelente final de semana. E, lembrando, na hora da comunicação online, você pode estar falando bom dia, boa tarde, boa noite, ou qualquer hora, qual horário que você quiser. Até a próxima Hora do Café.